Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Tu és Pedro, e eu te darei a chave do reino dos céus. Querido irmão, querida irmã, querida família, celebramos hoje o martírio destes dois grandes baluartes da nossa fé. Esses dois grandes homens que sustentam a nossa fidelidade a Cristo Jesus e esta igreja, única e verdadeira, fundada e formada por Ele. Celebramos São Pedro e São Paulo. Por isso que possamos todos os dias, ouvindo, escutando e acreditando no testemunho e na pregação destes homens, confiarmos de que todos os temores nos livra o Senhor Deus. De todos os temores, esse Senhor tem olhado para nós, Ele ouve a nossa prece, Ele sabe do nosso clamor e a sua misericórdia é infinita em nossa vida. Por isso, nesta solenidade, possamos verdadeiramente, com toda a igreja no mundo, proclamarmos esta fé, anunciarmos esta verdade confiante e ter alegria no nosso coração que nós estamos no lugar certo, nós estamos no caminho certo, nós estamos na igreja certa, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, em meio a essa dificuldade, essa provação, essa pandemia, este isolamento do qual fomos colocados, confie que de todos os temores o Senhor Deus nos livra eternamente. Clamemos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Querido irmão, querida irmã, querida família, eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Essas palavras, meu irmão, minha irmã, que a igreja hoje nos propõe no missal, nos leva a refletir a importância destes dois grandes apóstolos de nossa fé. A igreja chama São Pedro e São Paulo de corifeus, de colunas, aqueles que com a sua vida, com o seu martírio, com o seu sangue, sustenta a fidelidade no anúncio do reino de Deus. A igreja que tem Pedro e tem Paulo é a igreja verdadeira do Senhor. A igreja que confia, que proclama por gerações, por eras, aquilo que o Senhor anunciou ao pé do ouvido a cada um dos apóstolos. Por isso o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração se rejubila neste dia que celebramos o testemunho autêntico e verdadeiro destes dois homens. Nós escutamos e vemos que Pedro, o primeiro entre os iguais, aquele que é o primeiro entre os apóstolos, que confirma a unidade, que confirma a nossa fé, é aquele que nos mostra a fidelidade a Jesus Cristo. O discípulo, o apóstolo da primeira hora, aquele que amou verdadeiramente, aquele que seguiu, que acompanhou as pregações do Mestre, aquele que viu os milagres, aquele que entrou no sepulcro vazio, porque já estava ressuscitado o Senhor, e viu que ele não estava mais lá. É este mesmo
que o próprio Senhor aparece na beira da praia e confirma a sua fidelidade, dizendo a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Por isso, apacente os meus cordeiros e as minhas ovelhas. Olhando para São Pedro, este homem rude na sua inteligência, mas de um coração imenso, de um coração grande e verdadeiro, é aquele que continua presente no meio de nós. Quando nós olhamos para São Pedro, vemos hoje Francisco. Mais de 260 sucessores, de uma forma ininterrupta. Nós vemos a única, a verdadeira igreja desejada e sonhada pelo Senhor. Por isso a igreja de Cristo, todos aqueles que querem e confiam verdadeiramente, aqueles que querem professar a comunhão e a unidade, basta escutar as Sagradas Escrituras, basta ler a palavra de Deus e você verá, meu irmão, minha irmã, que todos os caminhos nos levarão para Roma. Todos os caminhos nos levarão para o encontro daquele que é o Senhor verdadeiro na sua igreja, derramada e lavada pelo seu sangue e pelo sangue dos seus apóstolos. Do outro lado, nós olhamos Paulo, este homem inteligente, conhecedor da cultura judaica. No caminho a Damasco, ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor. No caminho de Damasco, Paulo literalmente caiu do cavalo, e lá, de perseguidor, se transformou anunciador, seguidor, proclamador do reino de Deus. E o próprio Cristo o escolheu para ser também um dos seus apóstolos. Pedro nos fala da unidade, a comunhão, e Paulo nos mostra a vida missionária da igreja. Pedro comunga a comunhão dos apóstolos e a comunhão de toda a igreja. Paulo mostra que a igreja está presente em todos os lugares do mundo. Ela se transforma em uma igreja única, universal, católica, onde todos os recantos deste mundo ela está presente para continuar anunciando aos homens a boa nova do reino e da palavra de Deus. Que possamos, eu e você, meu irmão, minha irmã, pedimos a intercessão desses dois grandes apóstolos, que lá em Roma foram martirizados sob o imperador Nero. Pedro, terminando o seu combate, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado, mas ambos confiantes, alegres, felizes, porque, como nos diz São Paulo, combati um bom combate, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça, e a todos aqueles que acreditarem ao reino dos céus. Eu e você, nós estamos aqui pela confiança, pela fidelidade, pela pregação, pelo testemunho destes dois grandes apóstolos, que nos mostra essa fé verdadeira. Que você, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida da sua fé e da sua igreja. A igreja verdadeira de Cristo é a igreja de Pedro, esta igreja fundada pelo seu sangue. Esta igreja que o Senhor disse a ele: tu és pedra, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. O Senhor construiu esta igreja para que eu e você, em meio às dificuldades, em meio às provações deste mundo, possamos ter uma direção, possamos caminhar juntos, fortalecidos. Nenhum mal vai destruir essa obra. O vento pode dar contra o barco, que é a igreja do Senhor, mas esse barco não afundará, porque é o Senhor que está conosco. É seu Espírito que nos sustenta, e é o sangue de Cristo, como dos apóstolos, que mantém viva e fortalecida essa fé única e verdadeira de nossa igreja. Por isso, como Pedro, como Paulo, possamos proclamar verdadeiramente que a minha vida é presente de Deus, que a nossa vida é presente no amor de Deus. Estes apóstolos, meu irmão, minha irmã, nos mostra essa fidelidade.
plantaram a sua vida, plantaram a igreja com o seu sangue derramado na fidelidade a Cristo Jesus. Verdadeiramente beberam do cálice do Senhor. Que possamos beber deste cálice da vida, que possamos verdadeiramente beber deste cálice do amor. Por isso, a história, a vida, o testemunho de São Pedro e São Paulo, estes dois gigantes da fé, são frutos da obra do amor de Deus plantado na sua igreja. Esta igreja, que possamos, meu irmão, minha irmã, neste tempo tão difícil que nós estamos passando, neste tempo de intolerância cristã, religiosa, possamos olhar para estes dois grandes, diferentes entre si, mas verdadeiros iguais na fé. Pedro firme e rude, Paulo dócil e inteligente. Juntaram os dois, comungaram a sua vida e formam a igreja do Senhor. Que você possa verdadeiramente continuar desejando estar na igreja de Jesus Cristo. Pseudos cristãos aí mostram outros caminhos, mas o caminho verdadeiro leva todos nós a Roma, porque lá está derramado o sangue daqueles que nos confirmam a fé. Onde está Pedro, está a igreja, e a igreja é esta, onde nós olhamos para Pedro, hoje Francisco, que nos mostra o amor, a bondade e a fidelidade. É nesta diferença de dons, de carismas, de capacidade que forma e mostra a beleza que planta esta igreja única do Senhor. Que você possa verdadeiramente, meu irmão, neste dia fortalecer a sua fé. Que você possa, na festa de São Pedro e São Paulo, que hoje estamos celebrando, ter a certeza e alegria de que você está no caminho certo. Você está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja que não se afastou da sua palavra, na igreja que não se afastou do seu ensinamento, a igreja que não se afastou do anúncio do reino de Deus, a igreja que continua apacentando os cordeiros e as ovelhas, para que, formando um só povo, possamos caminhar juntos para a Jerusalém do alto. Muitos podem dizer por aí que a igreja católica é a Babilônia, mas eu digo para você, ela é a esposa do Cordeiro, ela é a Jerusalém celeste. É nesta igreja que nós já contemplamos aquilo que nós vamos viver eternamente no céu, porque somente nesta igreja, com seus ritos, com o seu testemunho, com a sua beleza e sua história de 2020 anos, nós estamos sendo fortalecidos numa única palavra que ecoa em nossos altares da palavra, e Cristo continua se ofertando a nós como cálice da salvação neste altar eucarístico. Não se afaste de Jesus, não se afaste da verdadeira igreja do Senhor, e que olhando e bebendo e lavados pelo sangue do Cordeiro, possamos também dar exemplo e testemunho do sangue derramado desses dois apóstolos, colunas que nos mantêm firmes, arautos do Senhor, confiantes em sua palavra e confiantes de que em meio à tribulação, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à perseguição, não estamos sozinhos, porque de todos os temores, ontem, hoje e sempre nos livrou, nos livra e nos livrará o Senhor Deus. Por isso, aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que caminha em comunhão, na unidade com a igreja do Senhor e seus sucessores legítimos, não teme este mundo. Confia, alegre, porque, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu digo a você, como São Paulo nos diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o justo juiz nos dará no dia final, a mim e também àqueles que escutaram com amor a manifestação gloriosa do Senhor. O Senhor se manifesta gloriosamente, ontem, hoje e sempre, na igreja dele,
na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Juntos viveremos essa fé, juntos venceremos essas tribulações, juntos com os apóstolos e com muitos outros que testemunharam a fé, nós continuaremos fortalecidos, combatendo na esperança de um dia estarmos todos juntos na Jerusalém do Alto. Por isso proclame com alegria, proclame com entusiasmo, proclame com fé, proclame com alegria na única igreja do Senhor. Sim, combati este bom combate, e de todos os temores o Senhor vai me livrar. Não há pandemia, não há enfermidade, não há isolamento que vai nos afastar do amor único e verdadeiro do Senhor. Que você possa ter o espírito de Pedro, de comunhão e unidade, e o espírito de Paulo, de ser missionário para levar e formar a igreja única do Senhor. Vem, Espírito do Senhor, e faça sobre cada um de nós, povo de Deus, por este mais de 1 bilhão de católicos no mundo inteiro, e muitos mais possam vir e olhar para essa única igreja e adentrar nesta barca, tendo a certeza que o mal não vai destruí-la. Este mal será destruído por nós, pelo Cristo Senhor, e esta barca chegará confiante ao porto seguro. E o porto seguro, eu digo a você, é a Jerusalém, onde contemplamos aqui e agora. Na Jerusalém do Alto, onde Cristo está, de braços abertos, esperando a mim e a você, para chegarmos e recebermos a coroa da justiça. Que o Senhor nos ajude, e que Maria, a nossa mãe, esteja ao nosso lado, para permanecermos fiéis na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Proclame. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Uma vez. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ao Senhor que é admirável nos seus santos, Ele nos dê a força para o martírio e para a glória dos séculos dos séculos. Amém.